Olá, passando aqui mais uma vez para trazer informação, conteúdo jurídico e ajudar vocês a terem clareza nas suas decisões, tá? Essa semana eu estou trabalhando numa escritura de união estável. E essa escritura de união estável, enquanto eu estava redigindo ela, as cláusulas, estudando algumas situações, me veio em mente muitos divórcios que ao longo desses anos de advocacia poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem feito um pacto antinupcial ou uma escritura, né, de união estável, sem ser modelo de cartório, né? Se essas pessoas realmente tivessem procurado um advogado especialista no assunto e tivessem colocado as suas intenções para esse profissional e esse profissional tivesse elaborado um documento onde desde o início da relação estivesse especificado a intenção desse casal, né? Qual a intenção do casal em relação ao patrimônio. Eu sei que quando a gente casa para não se separar, né? A gente casa acreditando que vai dar certo e que é para a vida inteira. Mas eu preciso falar para vocês que, segundo o IBGE, a cada 3 casamentos, tem divórcio. Então, o número de divórcio está muito alto. E considerando esse número de divórcio muito alto, a gente tem que levar em consideração, sim, as uniões estáveis que estão acontecendo e sem qualquer regulamento. Porque geralmente o segundo relacionamento após um divórcio, ele 90% dos casos, união estável. As pessoas não querem mais formalizar o casamento, porque elas ficam traumatizadas com um casamento que teve que fazer o divórcio e elas acreditam na sua inocência que com uma união estável elas não vão ter que passar por um processo judicial. Mas estou aqui para lhe trazer as verdades e eu lhe digo, você está enganado. Se você tiver uma união estável ou casamento, independente disso, se vocês não conseguirem chegar no acordo de forma consensual, sim, terão que enfrentar um processo. Não há exigência da existência de casamento para ter um processo. Basta ter bens, patrimônio, para iniciar uma discussão e existir sim um processo. E no caso da união estável, as pessoas às vezes, maioria das vezes, elas enquanto estão juntas, elas têm aquela vida super independente. Cada um paga suas contas, cada um, né, segue a sua vida financeira. Mas vocês devem saber que quando um casal se une, né, e eles se reúnem, começam a morar juntos, não tem nenhuma exigência de tempo para isso, tá? Basta apenas ficar comprovado que eles tinham a intenção, né, de constituir família, de morar juntos, eles viviam como casados fosse. Então, numa união estável, o regime adotado é a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido após essa união é dividido meio a meio, tá? Só que aí não é só isso que me preocupa, porque tem algumas pessoas até que elas, não, vamos lá no cartório, a gente vai fazer uma escritura de união estável com separação total de bens. Mas aí eles fazem aquele modelinho de escritura com separação total de bens e tem várias situações que vão se enquadrar numa união estável e que não foi prevista nessa escritura. Eu ia falar exatamente disso, Grazi, na situação da herança.
e que as pessoas não se dão conta disso. Porque desde há muitos anos o STJ reconheceu a companheira como esposa, como se esposa fosse para fim sucessório. Então ela tem o mesmo direito como se ela fosse uma esposa casada sobre o regime de comunhão parcial de bens. Por isso que quando eu faço uma assessoria nesse sentido, a minha orientação ela é no sentido de fazer tanto a escritura, né, uma escritura muito bem redigida, e um testamento. Porque no testamento, quando você opta pelo regime da separação total de bens, você tem o livre-arbítrio, né, para definir e destinar o seu patrimônio. Claro que tem que respeitar a legítima, se você tiver filho, né? Mas na maioria dos casos, esse cônjuge ou essa cônjuge, ela quer preservar o patrimônio para o seu filho. Então, é muito mais fácil. E aí, no testamento, ela ou ele conseguem direcionar como que vai ser feita essa partilha no caso de morte. Porque, às vezes, a gente pensa na separação, eles estão cientes da separação, mas nunca pensam na morte. E é mais fácil, mais certo que nós vamos morrer do que nós vamos se separar. Porque, às vezes, morrer é certo, é a única coisa que é certa. Mas as pessoas não trabalham com essa possibilidade. E aí vem os problemas. Porque eu vou colocar uma situação bem simples, tá? Só para vocês sair desse vídeo aqui e falar assim, meu Deus, que loucura isso. Uma situação. João e Maria são casados há 20 anos. João e Maria, nessa união de casamento, eles adquiriram diversos patrimônios, tá? E inclusive uma empresa. João e Maria cansaram, eles têm um filho e eles se separaram. A empresa ficou metade para cada um. E o resto do patrimônio também. Ficou tudo em condomínio. Aí, a Maria, eu não vou falar do João porque parece que a gente sempre fala que o homem que casa, né? Eu vou falar da Maria. A Maria achou um companheiro, tá? A Maria foi lá e achou um companheiro. E ela falou, não, mas eu não vou casar, porque eu não vou casar de novo. Geralmente é assim, né? Depois que se separa, não, nunca mais eu vou casar. Mas começa a morar junto. E aí começam a morar junto. E aí começam a viver aquela união estável, consolidada, que todo mundo sabe que a Maria agora é a companheira do Antônio. Então a Maria e o Antônio agora estão lá vivendo sua vida. E aí mas a Maria, né, muito preocupada com o patrimônio que ela adquiriu com o João, procurou um advogado e ela fez a escritura, né, de união estável. E ela falou, olha, eu quero que esteja aí especificado que é separação total de bens, hein? Porque eu não quero compartilhar nada, tudo que eu adquiri já é meu, o Antônio não vai ter nada. Ah, tudo certo, o advogado vai lá e faz. Só que a Maria morre. E aí, a Maria não foi bem orientada e não fez um testamento. E aí o Antônio é herdeiro da Maria, porque o companheiro é herdeiro dos bens particulares. E aí a gente vai ter um problema muito sério, porque vocês imaginem agora a situação. O Antônio, ele vai ter 50% do patrimônio da Maria, e a Maria era sócia do João, do ex-marido dela. Então agora o companheiro dela vai virar sócio do ex-marido dela. Vocês já imaginaram esse tipo de situação? Aí fica o ex-marido com 50%, né? Que ele ficou no divórcio. O atual companheiro com 25% e o filho com mais 25%. E aí, gente, isso vai dar certo? É lógico que isso não vai dar certo. Mas o que faltou aí? Faltou orientação. Por isso que eu vim aqui dar essa orientação para vocês. Porque o meu objetivo é evitar esse tipo de confusão.
e como acontece. Então, quando vocês, iniciarem um relacionamento, procure um advogado, Principalmente se você tem bens, se você tem patrimônio, se você já passou por um divórcio, já teve uma experiência, se preocupe, porque é muito complicado. E aí, para piorar, olha só, eu vou piorar a situação, tá? A Maria não teve filhos com o Antônio, tá? O filho era com o João. E aí, o Antônio morre. O Antônio não tem filhos. Quem são os herdeiros do Antônio? Os pais do Antônio. Aí, imaginem essa situação. Sabe quem vai virar sócio da empresa que era do João e da Maria? Os pais do Antônio. E quando os pais do Antônio morrer, vão ser sócios da empresa os outros filhos, os irmãos do Antônio. E aí, sucessivamente, eles morrem entre os filhos. Então, olhem, pensem, uma empresa que era familiar da esposa e do marido, por causa de uma falta de planejamento sucessório, vira uma sociedade com pessoas totalmente estranhas. E aí essas pessoas podem não querer vender a parte delas, e aí vira um inferno, essas empresas acabam quebrando, falindo, as pessoas desistem das empresas, porque é muito complicado resolver esse tipo de situação. É uma loucura, isso mesmo, Grazi, é uma loucura. Por isso que o planejamento sucessório, ela é muito importante. Junto com a certidão de casamento, tem que vir o planejamento sucessório. As pessoas têm que estar cientes do que pode acontecer. E a morte, gente, eu sei que é ruim de falar, eu sei que ninguém gosta de falar, mas é a coisa mais certa que a gente tem da vida, é que a gente vai morrer. Então pense nisso, Compartilhem com seus amigos, seus parentes, para que chegue ao maior número de pessoas esse vídeo e que a gente consiga esclarecer para o maior número de pessoas esse tipo de situação e a gente evite brigas judiciais por anos e anos, resolvendo uma casa, uma empresa, Fazendo planejamento. Quando a gente faz o planejamento, a gente já sabe o que vem depois. Sabe quando a gente tem bebê, que a gente fala que tem que ter a rotina, Porque o bebê tem que saber o que vem depois. Quando a gente casa é a mesma coisa. A gente tem que fazer o planejamento. A gente tem que saber o que vem depois. Certo? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado aí por quem ficou até o final e me ouviu. E por favor, compartilhem, peguem esse aviãozinho aí e mande para o maior número de pessoas para que eles possam ter essa oportunidade de assistir e ouvir isso que eu falei para vocês, porque com certeza todo mundo já casou ou vive em união estável e precisa saber disso, tá bom? Um bom dia, uma boa sexta e um ótimo final de semana.